Biden e Trump seguem empatados na margem de erro. Vamos falar disso? Vamos falar disso, vai. O ex-presidente Donald Trump e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aparecem empatados dentro da margem de erro em pesquisa presidencial da Ipsos Reuters, divulgada ontem. O republicano tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%. Esse foi o primeiro levantamento do Instituto após o atentado contra Trump no último sábado. A pesquisa anterior do Instituto, realizada entre os dias 1º e 2 de julho, havia apontado ambos os candidatos com 40% das intenções de voto cada. Segundo a agência Reuters, os números sugerem que a tentativa de assassinato contra Trump não causaram grande mudança no sentimento do eleitor. O problema é não causar grande mudança sendo eleição nos Estados Unidos, né? Vocês sabem porque eu escrevi a respeito logo no primeiro dia, já falei aqui. Não se compara a situação da facada de Bolsonaro com essa história do Trump nos Estados Unidos. Tem as suas semelhanças? Obviamente tem, mas muitas diferenças. Aqui faltava um mês para a eleição, lá faltam 3 meses e 3 semanas. Faltaram 3 meses e 3 semanas, agora um pouco menos. Não é? As posições estão muito mais solidificadas lá do que aqui. No Brasil, mas isso é histórico, 1/3 vota sempre na direita. Aí ela pode aumentar ou diminuir esse terço. 1/3 vota sempre na esquerda, pode aumentar ou diminuir. E 1/3 fica ali no meio. Os nossos, nos Estados Unidos você fala swing states, os estados que ficam variando entre democratas e republicanos, tem os estados que votam majoritariamente nos democratas. O estado vota majoritariamente nos republicanos, não é? E tem aqueles que ficam dançando ali, vale bem, hora lá, hora cá, e eles definem a eleição. O eleitorado desses estados. No Brasil, não é por estado necessariamente, é 1/3 do eleitorado, ele decide a eleição. Onde esse terço que não é nem vota sempre na direita ou vota sempre na esquerda, esse decide. Às vezes ele se divide, às vezes ele vai em massa para um lado. Até por não ter a questão dos delegados, né? É possível esse eleitorado estar disperso pelo país, né? Exatamente, e está, né? Ainda que você pegue, Lula ganhou a eleição, ele venceu em todos os estados do Nordeste. Sim, mas se ele não tivesse tido uma baita votação no Sudeste, que tem 42% do eleitorado, ele não teria sido eleito. É claro que ele ter tido uma vitória extraordinária no Nordeste, que tem 26% do eleitorado, ajudou muito. Não é? Mas ele também teve uma grande votação aqui. Agora, nos Estados Unidos, a coisa é complicada. Então você tem um 46-43, 41-43, 2 pontos, isso não quer dizer grande coisa. Até porque nos Estados Unidos, e já aconteceu, o presidente pode, um candidato pode ganhar a eleição nos números e perder nos delegados. A Hillary Clinton ganhou a eleição do Trump. Numericamente. Ela perdeu nos delegados. Veja só, em 1984, coloca o mapa aí, o Ronald Reagan, Larissa Alves, perdeu a eleição apenas no Minnesota, e ainda foi por 0,18%, que era o estado de origem do adversário dele. Walter Mondale. Né? Walter Mondale. E em Washington, D.C. Só perdeu ali. Ele levou 525 delegados. O Walter Mondale levou 13. Foi o maior banho eleitoral da história dos Estados Unidos. Nossa, mas então, Reinaldo, o Reagan teve 95% dos votos? Não, ele teve uma votação fabulosa. 58,8%. O outro teve 40,6%.
Mas quando você olha os candidatos, quando você olha o colégio, porque, em regra, exceção feita a 2 estados, quem ganha eleição num estado leva todos os delegados. Ainda que perca por meio ponto. Porque é um voto distrital, um distritão que conta. Agora mesmo, Valeu Bene, os trabalhistas da Inglaterra estão lá com mais de 60% das cadeiras, que é voto distrital. Sabe quantos votos eles tiveram no todo? 34%. Mas eles venceram nos distritos. Então, o que precisa saber é quanto tem o Trump, quanto tem o Biden, especialmente nesses estados, que não são majoritariamente democratas e não são majoritariamente republicanos. Que não houve avalanche que muitos imaginavam, não houve. Não houve porque quem é democrata e repudia o Trump não mudou de voto porque o Trump levou um tiro. E quem era republicano já era. Agora, pode ter aquele que nem uma coisa nem outra, nesses estados que não são tradicionalmente de um partido ou de outro, que ali pode desempatar. Então, é uma boa notícia para o Biden que não tenha havido a disparada no total do eleitorado. Né? Mas né, isso por si não tranquiliza. Né? Ô Larissa, os republicanos estão descobrindo o seguinte. Nós vamos para 5C. Além de tudo, né, eles agora estão contra imigrantes, como sempre. Mas eles descobriram também que tem a culpa das mulheres. Viu, Vai Bene? Sabe que o Trump levou tiro? Por quê? Tem muita mulher no serviço secreto. Meu Deus do céu. Eu não sei. Olha, Larissa, eu não sei onde vai parar isso, mas em algum momento, acho que alguma hora para, mas enfim, vai lá. Personalidades da extrema-direita americana encontraram um bode expiatório para justificar uma suposta falha de segurança durante o atentado sofrido por Donald Trump. Segundo os extremistas, as mulheres que trabalhavam no serviço secreto seriam as responsáveis por possíveis falhas durante o comício do último sábado. Aliados ao Partido Republicano têm dito nas redes sociais que as agentes são, abre aspas, muito pequenas e fracas demais, fecha aspas. Os extremistas aproveitaram ainda para criticar a política de recrutamento da organização baseada nos pilares diversidade, equidade e inclusão. No X, o antigo Twitter, o ativista de extrema-direita Matt Walsh escreveu: "Não deveria haver mulheres no serviço secreto. Os agentes devem ser os melhores e nenhum dos melhores é mulher." Olha, é uma coisa... Dizer o quê? Né? É isso. É isso que está lá. É o partido que tem como candidato o sujeito que diz que vacina provoca doença em bebê. Que vacina causa efeitos teratológicos, reprograma as crianças. E ele está falando com outro e ainda diz assim: nós sabemos, eu já vi. Obviamente ele não viu. Tomara que nesses 3 meses e pouco que falta, se consiga colocar um pouco de racionalidade. E o debate volte, né? Porque o debate ele ficou suspenso por um tempo. E vamos ver, amanhã está previsto o discurso do Trump, né? Vamos ver que diabo ele vai falar. Coisa muito boa não vai ser. Não contemos com isso.
Ele não escolheu aquele Vance para ser o seu vice porque o cara é formado em direito em Yale, não é por isso. Mas porque ele consegue dizer coisas ainda mais reacionárias do que o próprio Trump. Né? E aí você falou de um suposto plano para matar o cara, vai lá. Os Estados Unidos receberam nas últimas semanas informações sobre um suposto plano iraniano para tentar assassinar o ex-presidente Donald Trump, segundo a agência de notícias Associated Press. Após a ameaça iraniana, o serviço secreto aumentou a proteção do candidato republicano. Segundo autoridades, não existem indícios de que esse plano tenha relação com o ataque durante o comício na Pensilvânia. A segurança de Trump já estava reforçada quando houve o atentado. A Casa Branca informou ontem que a investigação policial sobre o atentado não identificou ligações entre o atirador e qualquer cúmplice ou co-conspirador estrangeiro ou doméstico. É porque isso veio a público logo depois da história e aí tem uma ironia, né? Larissa Alves, Vólio Bene. Vocês se deram conta de que o Trump toma um tiro justamente quando ele estava atacando os imigrantes, acusando-os de violência? Sim. E quem deu tiro nele? Um americano. Um americano. Larissa Alves. Sim. Não é? Esses imigrantes são mesmo terríveis, hein? É. Assim, o sujeito é uma desmoralização ambulante. Estou aqui, como ele disse, virou a cabeça. A rigor ele foi salvo, né? Pelo ódio dele pelos imigrantes, de algum modo, né? Ele foi ler o gráfico, segundo ele contou. Ele estava ali, no momento em que ele estava atacando os imigrantes, ele levou um tiro de um americano. Da gema. A democracia americana está com muitos problemas e graves. Mas é um país que conserva um sistema em que quem ganha, muitas vezes, não leva a eleição. A Hillary teve quase 3 milhões a mais de votos do que o Trump. Larissa. Em razão do sistema dos delegados, ele foi eleito. E fez o que fez. O Al Gore ganhou a eleição do Bush, filho. Mais de 500 mil votos. Também não levou. Trump perdeu, mas levou nos votos totais. Fez o governo que fez. Bush perdeu e levou. Fez a guerra do Iraque. Que coisa, hein? Vai bem, não é bom assim. Né? Não é nada bom.